Olá, eu sou Cíntia Catelan, neuropsicóloga e especialista no cérebro de crianças e adolescentes, e hoje aqui no meu podcast Mentes Brilhantes, nós vamos conversar um pouco sobre orientação parental. Você já ouviu falar sobre orientação parental? Hoje, os estudos da neurociência têm nos conduzido para esse olhar e têm nos direcionado para essa importância da orientação parental. Existe um grande mito sobre esse assunto que eu trago aqui para desmistificá-lo definitivamente. Orientação parental não é ensinar você a ser pai e mãe. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que você já faz isso com maestria. Tenho certeza que você é o melhor pai e a melhor mãe que o seu filho, a sua mente brilhante, poderia ter. A orientação parental, já que não é te ensinar a ser pai e mãe, porque isso você já sabe fazer, na orientação parental você vai aprender a manejar aquilo que no dia a dia é desafiador. Sabe por quê? Porque filhos não vêm com manual de instrução. Filhos com TDAH, muito menos. Na verdade, quando nós temos um cérebro que funciona com diferentes maneiras de resolução de problemas, nós vamos ter dificuldades comportamentais, isso é natural. O TDAH, ele não é um cara teimoso, mal educado, que faz tudo errado. Não, não é nada disso. O TDAH, ele tem dificuldade executiva. Existe um super teórico que disserta sobre o TDAH com muita maestria, que é Russell Barkley. E ele conta pra gente que o TDAH, na verdade, não é necessariamente um transtorno do déficit de atenção. Ele conta pra gente que o TDAH é um transtorno do déficit executivo. Esse déficit executivo, ele promove, então, desregulação emocional, dificuldades comportamentais e tudo que diz respeito à tomada de decisão. Russell Barkley, inclusive, levanta uma bandeira para trocar esse nome, porque a desatenção, por mais que gere prejuízo, não chega nem perto dos prejuízos comportamentais e executivos que o TDAH de fato experimenta. Bom, diante de todo esse contexto, conviver 24 horas por dia, 7 dias por semana, não é brincadeira, não é verdade? Aí em casa, os desafios são gigantescos. E é por isso que a orientação parental traz uma luz para todo esse contexto. Os médicos, psiquiatras infantis, neuropediatras que tratam das nossas mentes brilhantes, apoiados, claro, em todas as evidências científicas, eles vêm conduzindo o tratamento do TDAH, via de regra, para 3 grandes vertentes. Vertente 1, todo o contexto da terapia cognitivo-comportamental e reabilitação neuropsicológica, para treinar todas as questões socioemocionais e também comportamentais. Eles também são tendenciosos a compreender, claro, se aquela criança tem necessidade ou não, mas a fazer recomendação medicamentosa. E hoje, a terceira vertente, com todas as evidências científicas para orientação parental. Os estudos, quando eu digo que os estudos têm confirmado para a gente essa importância, é prioritariamente porque a gente vem entendendo que se uma vez que o ser humano aprende por modelo, qual é então o modelo que esse TDAH tem dentro de casa? Muitas vezes, inclusive por ser um transtorno neurobiológico, ele tem uma altíssima herdabilidade genética. E sim, eu quero dizer que se o seu filho tem TDAH, não sei se você, se o pai ou a mãe, mas alguém de pertinho da família tem TDAH também, ou algum outro transtorno, seja do neurodesenvolvimento, seja um transtorno de ordem psicológica. O que eu quero dizer com isso? É importante que você se cuide. É importante que, junto com a orientação parental, você também aprenda como ter esses comportamentos de tomada de decisão na parentalidade, porque é um desafio para você, tanto quanto é um desafio para o seu filho. Vocês estão no mesmo barco, aprendendo como dominar este cérebro. E a boa notícia que eu trago é, ele é passível sim de ser dominado. Esse cérebro muito hiperativo, muitas vezes impulsivo, desatento e com desregulação, ele não é assim para sempre. Ele não precisa ser assim para sempre. Porém, nós precisamos conduzir o tratamento para que a gente tenha condições de ensinar novas rotas neurais, para que a gente tenha condições de ensinar novos comportamentos e então modelar definitivamente a forma de resolução de problemas.
Isso não diz respeito só a ter um filho obediente. Fazer orientação parental não é ter um filho obediente, não é construir um filho que segue regras apenas assim, solto e isolado. É muito mais do que isso. A orientação parental é um lugar, uma vez que você vai aprender a manejar comportamentos desafiadores, o seu filho vai ter mais condições de se aproximar de você. Eu fico imaginando como deve ser esse cotidiano em casa. Então, você pede uma vez, ele não faz. Você pede duas, ele não faz. Você pede 10 e ele não faz. E aí você diz, olha, eu começo até calma, assim, tchá. Mas depois, na 10ª vez, aí eu já perdi o controle porque eu sou ser humano. Eu ouço isso muitas vezes das famílias que me procuram. E eu entendo, você é um ser humano que também tem as suas emoções. E quando nos sentimos irritados, é porque uma emoção de raiva foi, de alguma forma, acionada dentro de nós. E convenhamos, um filho que não segue as regras não parece mesmo muito justo, porque na nossa construção social de hierarquia, pais mandam, filhos obedecem. Todavia, nós estamos hoje diante de uma geração de muito mais conhecimento, uma geração que, me perdoem o termo, mas muito mais evoluída. Sim, o acesso à informação faz com que a gente evolua. Você é um pai, você é uma mãe muito mais evoluído do que os seus pais. Logo, os nossos filhos são filhos mais evoluídos do que a nossa época de filhos, crianças e adolescentes. Então, nós precisamos acompanhar essa evolução. Essa ideia de eu mando e você obedece, apenas por justiça, apenas por um posicionamento hierárquico, já não cola mais. O seu filho é um filho que quer ser ouvido, porque ele aprendeu que ele pode ter voz. Quanto mais ouvido ele for, menos ele precisa gritar. Quanto mais você dá bola para aquilo que é importante para ele, menos ele precisará chamar a sua atenção, porque com mínimos comportamentos, ele já é percebido por você. Então veja, olha quanta sutileza eu estou trazendo aqui em poucos minutos desse podcast. A orientação parental é uma forma de pegar tudo isso que eu estou trazendo para vocês e aprofundar, detalhar em cada área de vida. Outra questão também sobre a orientação parental que eu quero muito deixar aqui pra gente é que o seu filho com TDAH, ele não tem só TDAH que explica o comportamento dele. Ele tem a etapa do desenvolvimento que ele se encontra. Isso determina demais o comportamento e a forma como ele resolve problemas. Uma criança com ou sem TDAH de 4 anos e uma criança com ou sem TDAH de 10 anos com certeza resolverão problemas de formas muito diferentes. Percebem que não tem a ver necessariamente com o diagnóstico? Tem a ver com a idade. Agora, quem é que te ensinou sobre as etapas do desenvolvimento do seu filho? É claro que ninguém, normal. E a orientação parental tem exatamente este propósito também. Te ajudar a entender em que etapa do desenvolvimento e qual crise de desenvolvimento o seu filho está enfrentando. Sim, sabe o termo crise existencial? Veio justamente de uma filosofia, de um conceito teórico da psicologia do desenvolvimento. Erik Erikson, que é um grande teórico do desenvolvimento humano, ele foi descrevendo por faixa etária, por etapa do desenvolvimento, uma crise que determina aquele período. Todos nós passamos não só por todas as fases, mas também por todas as crises. Isso significa que se você souber e conhecer, claro, cada uma dessas etapas, você vai viabilizar e possibilitar que essa crise seja superada. Porque uma criança e um adolescente superar crises existenciais sozinhos me parece difícil, até porque nem a gente tem superado as nossas, né? Imagina uma criança e um adolescente. Bom, quando a gente direciona, eles superam. E se eles não superam, ou seja, se eu não consigo manejar tudo isso, se eu não conheço, se eu não sei, eu não vou favorecer. E aí, eu falei que todo mundo passa por todas as etapas e todas as crises, certo? Logo, crises não superadas são acumuladas. Essa crise que ele deveria ter superado, ele vai acumular para o próximo período, para a próxima etapa de vida. Imagina uma criança e um adolescente que vai acumulando pequenas crises existenciais ao longo de toda a sua infância, ao longo da adolescência. E aí, a gente tem aquela premissa de, lá na vida adulta, precisar, de alguma forma, conhecer as nossas dores. Muitas delas a gente nem consegue acessar
com profundidade ou de forma muito direta. Afinal de contas, nosso desenvolvimento, ele acontece desde o dia que a gente chega ao mundo. Acumular dores vai fazendo com que a gente maneje cada vez de forma mais frágil os problemas da vida, nos tornando, portanto, menos resilientes, menos pacientes, menos tolerantes, menos gentis, menos amorosos. A partir do momento que na orientação parental você entende sobre o cérebro do TDAH, quando você aprende sobre a etapa do desenvolvimento que o seu filho se encontra, as crises existenciais que ele enfrenta, nós vamos também entender como pegar tudo isso e juntar com o meu jeito de ser. É outra etapa da orientação parental. Você aprender a conhecer a tua forma de ser pai e de ser mãe. Nós chamamos isso de estilos parentais. Quando eu conheço o meu filho e conheço com profundidade o meu estilo parental, pronto, eu junto tudo e com certeza dá muito bom. Porque daí, aquilo que é fragilidade minha, eu fortaleço nele. E o que é fragilidade dele, eu fortaleço com as minhas habilidades. E um vai retroalimentando de maneira positiva a fragilidade um do outro. Afinal, ele é um ser humano. E você também. A orientação parental é muito mais profunda do que você podia imaginar. Eu tô aqui pensando que quando você ouviu esse nome, você imaginou uma coisa. E agora, eu te descrevendo um pouco do passo a passo, você tem percebido que as coisas não são só como uma receitinha de bolo. Quando o seu filho gritar, faça X. Quando o seu filho não fizer a lição de casa, faça Y. Isso não tem na orientação parental. Porque o seu filho é um ser humano, ele não é um robô que você programa a melhor forma dele te obedecer. Mas, ele sendo este ser humano, ele precisa ser compreendido. E todo o processo de orientação parental, antes de chegarmos na etapa de habilidades, de estratégias e de ferramentas, nós vamos aprender a refletir sobre desenvolvimento, sobre cérebro de TDAH e sobre o meu estilo parental. Pronto. Aí eu fico exatamente preparado e com prontidão para executar os comportamentos novos e o manejo mais adequado que o meu filho merece, mais do que precisa, inclusive. É verdade que a orientação parental, ela salva a vida de todas as famílias. Porém, para famílias de mentes brilhantes, ela é determinante. Sabe por quê? Imagina uma criança de 2, 3, 4 anos que ainda tem muita desregulação emocional, que é muito natural, porque o cérebro é muito imaturo ainda, a comunicação e a linguagem ainda estão em desenvolvimento, então, por vezes, eles usam, por exemplo, o choro, o grito, o corpo para manifestar as suas vontades, os seus desejos e até mesmo as suas necessidades. Uma criança que já tem uma vulnerabilidade para o TDAH, e eu digo isso porque eu, enquanto neuropsicóloga, não fecho o diagnóstico de TDAH antes dos 6 anos. Mas nessa faixa etária, até os 4, claro que nós já temos fatores de risco, sinais de vulnerabilidade, né? Essa criança mais vulnerável para o transtorno, ela vai ter uma frequência e uma intensidade de sintomas muito maior do que uma criança e um adolescente que não tem essa vulnerabilidade. Então, imaginem agora um adolescente que está dentro dos critérios diagnósticos do TDAH, que tem muita desregulação emocional por conta das questões neurais e tudo se transformando lá dentro. Tem uma questão hormonal também, tem aí uma crise de identidade acontecendo. Lembra que eu falei que cada faixa etária tem uma crise? A do adolescente é da identidade, com certeza. Essa construção, essa necessidade da identidade. Imagina esse adolescente que já passa por muitos obstáculos, por muitas fragilidades. Com TDAH, ele vai ter ainda mais desregulação emocional, porque a tomada de decisão dele é mais imatura, o controle dos impulsos, a percepção e o automonitoramento dos seus comportamentos. Então, eu dei aqui exemplos de uma criança pequenininha e de um adolescente, mas isso serve para qualquer faixa etária. As crianças e adolescentes estão treinando para a vida. Elas estão ainda se aprimorando em suas habilidades cognitivas, comportamentais. Sem o TDAH,
eles já vão demandar muito da gente. Eles vão demandar que a gente maneje o comportamento, que a gente oriente, que a gente ensine. Afinal de contas, filhos chegam ao mundo querendo aprender tudo. E somos nós. Claro que a gente divide depois com a escola, com os amigos, com os familiares, mas claro que somos nós, pais, que ensinamos, na maior parte do tempo, as habilidades e as ferramentas e as estratégias e as habilidades para a vida como um todo. Uma criança com TDAH, ela demanda tão mais da gente, porque o comportamento difícil, ele é mais frequente e mais intenso. Essas duas palavras, eu quero que você, pai e mãe de mente brilhante, crave no coração. Por quê? O seu filho não é teimoso. O seu filho com TDAH, ele tem um comportamento mais frequentemente teimoso do que uma criança típica. Ou seja, toda criança é um pouco teimosa. Não é o seu filho com TDAH que é teimoso, é isso que eu quero trazer. Esse rótulo de que as crianças com TDAH são. Não, as crianças são, de sua maneira geral, entendem? A partir do momento que eu tenho essa clareza de que o meu filho com TDAH, ele tem necessidades e habilidades e necessidade de aprender, tanto quanto uma criança sem TDAH, eu começo a perceber que é a frequência e a intensidade dos comportamentos difíceis que fragilizam a nossa relação. Pronto, está aqui a razão pelo qual a orientação parental para qualquer família é incrível, mas para a família de mentes brilhantes é indispensável. Não dá para pensarmos se devemos ou não sermos submetidos a esse processo, não. É uma condição para a relação familiar de vocês realmente fluir, realmente acontecer de maneira saudável. Imagina que todas essas etapas do desenvolvimento, elas de alguma forma vão demandar atenção e bom manejo parental. Para você que é pai e mãe de TDAH, você vai precisar manejar mais vezes o mesmo comportamento, até que este cérebro seja capaz de aprender. Porque se é por modelo que nós aprendemos, o cérebro com TDAH precisa de mais repetição para aprender a mesma coisa que um cérebro sem TDAH. Bom, sobre processamento das informações num cérebro de TDAH fica para um outro bate-papo, com certeza vou ter maior prazer da gente conversar sobre isso. Mas é importante que você saiba disso, que o seu filho precisa de mais repetição para que ele aprenda aquilo que é necessário. Combinado? Saber disso vai te fazer ser mais tolerante. Quando você ensina uma vez com paciência, a segunda vez com um pouquinho menos e a terceira você já perdeu as estribeiras, é aqui que mora o nosso segredo da orientação parental. Você aumentar a sua capacidade de ensinar com amor e gentileza quantas vezes forem necessárias. Cíntia, mas ok, já entendi que temos uma missão importante, eu vou me dedicar, eu prometo. Mas se você disse que orientação parental não é para ter filhos obedientes, então para que é, afinal de contas? Muito bem. Os estudos comprovam pra gente que pais regulados, que pais que fazem um manejo comportamental adequado, criam filhos emocionalmente mais saudáveis. Pai e mãe não gera TDAH no filho. Então, você que acabou de receber o diagnóstico do seu filho e se questiona se de alguma forma você pode ter contribuído para esse diagnóstico acontecer, eu quero te trazer com convicção de que você não tem culpa de nada. Não há responsabilidade do pai e ou da mãe na construção de um diagnóstico, não. O diagnóstico é neurobiológico, o cérebro do seu filho que funciona dessa forma. Existem, então, as questões da heredabilidade genética que eu comentei há pouco. Porém, nós podemos melhorar ou piorar sintomas do TDAH. Sim, pai e mãe têm esse poder. Esse poder, sim. E é este cuidado que nós devemos ter. A partir do momento que você, que é a figura de referência principal para o seu filho, e é verdade que ele tem a professora, ele tem os avós, ele tem os amigos, ele tem outras pessoas como rede de apoio, mas você, pai e mãe, é imprescindível na construção desse comportamento adequado, dessa modelagem, dessa inspiração. A partir do momento que você tem esse manejo adequado, a partir do momento que você consegue se regular, você vai manejar
tão melhor este comportamento que você acaba, então, de virar o principal fator de proteção para a saúde mental do seu filho. Temos 2 pilares que justificam o nível de essência da orientação parental. Você é fator de proteção para a saúde mental, ou seja, pais regulados criam filhos com menos risco para ansiedade e depressão, por exemplo, assim como pais regulados que manejam com assertividade o comportamento dos filhos, com TDAH especialmente, são capazes de diminuir sintomas. Cintia, espera. TDAH não tem cura? Pois é. Todos os tratamentos para TDAH visam diminuir prejuízo funcional. E um deles é a orientação parental. Um dos tratamentos mais efetivos, mais eficazes para remissão de sintomas de TDAH é a orientação parental. Mas por quê? Por que é tão poderoso? Pela constância. Pais manejam o comportamento de filhos todos os dias e aqui entre nós todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. Essa constância, essa consistência, essa altíssima frequência faz com que esse TDAH diminua de forma considerável os seus prejuízos, tendo em vista que ele vai aprendendo exatamente o que, como e por que fazer cada um dos comportamentos adequados. Bom, você tem um papel muito importante. Nós, pais e mães, já nascemos com quando os nossos filhos nascem, nós já temos, portanto, uma missão ali nas mãos, que é uma missão muito divina. Você, pai e mãe de mente brilhante, você é quase um salva-vidas. Sim, porque TDAHs não tratados são os indivíduos com maior vulnerabilidade para transtornos psiquiátricos, para transtornos de substância, de abuso de substância, para vícios. Existem milhares de estudos confirmando pra gente que TDAH não tratado tem altíssima vulnerabilidade para um desfecho na vida adulta de muita fragilidade, não só psiquiátrica, mas também de produtividade. Sim, estamos falando de sucesso na vida. Ou seja, tolerância, paciência, compaixão, tudo isso vai trazendo pra gente efetividade no dia a dia, assertividade, bom relacionamento, mas acima de tudo, você preserva a vida adulta do seu filho. Você tinha ideia do poder que o teu comportamento adequado sofria, impactava a vida do teu filho? Você tinha ideia desse tamanho de poder que você, como pai e mãe, manejando bem, poderia causar na vida do seu filho? Pois é. Então, não abra mão de aprender habilidades, de transformar a vida do seu filho com frequência e intensidade de comportamentos adequados e de manejo amoroso. Ele precisa disso agora para se fortalecer e ele precisa disso tudo também para se tornar um adulto resiliente e um adulto de sucesso. Pega essa missão para você, segura na minha mão que eu te ajudo, tá bom?